Para calcular a área de um quadrado, basta elevar ao quadrado a medida do lado dessa figura. Por exemplo, um quadrado de lado 5 centímetros terá área igual aí a 25 centímetros quadrados. E um quadrado de lado raiz de 11 centímetros tem área igual a 11 centímetros quadrados. O quadrado PQRS, ilustrado abaixo, está repartido em 4 regiões, das quais 2 são quadrados menores, com áreas medindo aí raiz de 12 centímetros quadrados e raiz de 3 centímetros quadrados. E dele perguntam, a área do quadrado PQRS em centímetros quadrados é igual a quanto? Então, para quem não entendeu, a gente tem aí um quadrado grandão, no caso seria o quadrado PQRS, e daí a gente pegou esse quadrado e dividiu em 4 partes, certo? Dessas 4 partes, 2 são quadrados, que no caso é essa daqui e esse outro daqui, e 2 são retângulos, que é essa daqui e essa daqui. E daí ele quer saber a área desse quadrado grandão PQRS. Então o que a gente vai fazer? A gente sabe que esse cara aqui é um quadrado. Então, como eu não sei quanto vale o lado dele, eu vou dar uma letra qualquer. Então eu vou chamar esse cara aqui de x, certo? Como é um quadrado, a gente pode afirmar que esse cara aqui também mede quanto? Também mede x, certo? E eu vou chamar o lado do quadrado menor de y. Como é um quadrado, isso aqui também vale y, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse y daqui e jogar ele cá para cima. A gente pode pegar o x lá do outro lado e jogar cá para esse outro lado. A gente pode pegar o x lá de cima e jogar aqui para baixo. E a gente pode pegar o y do lado direito e jogar aqui para o lado esquerdo, certo? Então, quando a gente olha para essa figura, para a gente calcular a área dele, a gente vai ter que calcular o valor de x mais o y ao quadrado. Já que isso aqui é um quadrado, então eu vou pegar o x, vou somar com o valor de y, e daí eu vou levar o quadrado e, portanto, vou ter a área do quadrado PQRS. Então, para fazer isso, a gente vai ter que descobrir o valor de x e vai ter que descobrir também aí o valor de y, certo? Então, tem como a gente descobrir. Então, se a gente pegar aqui o x elevar ao quadrado, a gente vai ter quanto? A gente vai ter aí a raiz de 12, certo? E daí, para descobrir o valor de x, basta eu tirar a raiz quadrada dos dois lados da equação. Então, eu vou ficar aqui o x vai ser igual a quanto? Como eu tenho aqui o 2, então quando eu tirar a raiz, vai ficar raiz de 12, certo? E daí a gente tem que o nosso x vai ser quanto? Nota que a gente tem raiz de raiz. Então, quando isso acontece, o que a gente faz? A gente pega aqui o índice da raiz, que no caso é o 2, e multiplica esses dois índices, certo? E daí eu vou ter o 2 vezes o 2, ou seja, isso aí vai dar 4. Ou seja, a gente vai ter que o x vale a raiz quarta de 12. Então, esse aqui é o valor do nosso x. E eu vou fazer a mesma coisa com o valor do y, né? Então, quando eu pegar o y e elevar isso aqui ao quadrado, eu vou ter quanto? Eu vou ter aí a raiz de 3. E para achar o y, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados. Ou seja, o nosso y vai ser a raiz da raiz de 3, certo? Então, o nosso y, ele vai valer quanto? Ele vai valer aí a raiz quarta de 3, certo? E agora, a gente vai de fato calcular aí a área do quadrado PQRS, né? Como eu tinha dito, para calcular a área desse quadrado, a gente pega um lado, soma com o outro e eleva ao quadrado. Ou seja, vai ser o nosso x mais o y ao quadrado. E aqui a gente tem um produto notável e a gente pode fazer x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu apliquei o quadrado da soma de dois termos, né? Que é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E daí a gente vai fazer algumas substituições, né? Porque a gente tem o valor de y ao quadrado e a gente também tem o valor de x ao quadrado. A gente sabe que o x ao quadrado vale quanto? Vale aí raiz de 12. Então, no lugar de x ao quadrado, eu vou trocar aí por raiz de 12, certo? No lugar de y ao quadrado, a gente sabe que vale quanto? A gente sabe que vale raiz de 3, certo? Então, eu vou colocar aqui raiz de 3. E agora eu tenho 2 vezes o x vezes o y. Então, eu vou repetir o 2
a gente sabe que o valor de x vale quanto? O x puro, ele vale a raiz quarta de 12. Então, vou colocar aqui, raiz quarta de 12, vezes o y, que a gente sabe que é a raiz quarta de 3, certo? E daqui agora a gente vai fazer essas operações, ó. O raiz de 12 eu vou manter como sendo raiz de 12. O raiz de 3 eu vou manter como sendo raiz de 3. E agora a gente vai ter duas vezes. Nota que agora eu tenho um produto de raízes, certo? Como os índices das raízes são iguais, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o índice, certo? Do radical. E daí eu vou fazer o produto de 12 por 3. E 12 vezes 3, isso aí tá dando quanto? Isso aí tá dando 36, certo? Então, quando a gente fizer essa conta, a gente vai ter aqui, ó, o raiz de 12 mais o raiz de 3 mais o 2 raiz quarta de 36, certo? Só que se você for olhar as alternativas, não tem nenhuma alternativa aí com esse valor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar o máximo que a gente puder essa operação, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é decompor o 36 em fator primo. Então, eu vou pegar aqui o 36 e vou decompor em fator primo. 36 dá para dividir por 2, que dá 18. Dá para dividir por 2, que dá 9. 9 dá para dividir por 3, que dá 3. E o 3 dá para dividir por 3, que dá 1. Ou seja, o 36 a gente pode reescrever como sendo o 2 ao quadrado vezes o 3 ao quadrado. Certo? Então, onde eu tiver aqui raiz quarta de 36, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes o 3 ao quadrado. Então, eu vou repetir todo mundo aqui, né? Então, vai ficar raiz de 12 mais o raiz de 3 mais 2 vezes a raiz quarta de 2 ao quadrado vezes o 3 ao quadrado. Só que eu posso melhorar essa expressão ainda mais, certo? Nota que aqui agora eu tenho o quê? Eu tenho um produto que está dentro de uma raiz. Então, eu vou separar esses caras como sendo duas raízes, certo? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar aqui, vou repetir todo mundo. Então, vou repetir o raiz de 12 mais o raiz de 3 mais o 2, que multiplica. Eu vou separar em dois radicais. Então, eu vou separar como sendo, ó, a raiz quarta de 2 ao quadrado vezes a raiz quarta de 3 ao quadrado, certo? E daí o que a gente pode fazer? A gente tem que lembrar aqui de uma propriedade de radiciação, que diz o seguinte, ó. Se eu tivesse aqui raiz... Não, vou fazer isso aqui separado. Se eu tivesse aqui, ó, a raiz n, certo? De um termo a elevado a m. Eu posso escrever isso aqui, ó, como sendo, ó, o a elevado a m sobre n, certo? Então, o que acontece? O índice do a, o índice da raiz, né? Ou melhor, o índice do expoente, né? O expoente vira o numerador e o índice vira o denominador, certo? Então, é o que eu vou fazer aqui com essas duas raízes. Então, aqui, ó, eu vou reescrever isso aqui como sendo quanto? Vai ser o 2 elevado ao 2 dividido por 4 vezes o 3 elevado a 2 dividido por 4, certo? E essa conta a gente consegue fazer. 2 dividido por 4, a gente sabe que é quanto? A gente sabe que é 1 meio. Então, eu vou colocar 2 elevado a 1 meio vezes o 3 elevado a 1 meio, certo? Então, eu vou repetir aqui o 2 que está multiplicando todo mundo. E aqui eu vou só conservar o raiz de 12. Calma, deixa eu melhorar. Então, eu vou conservar aqui o raiz de 12 mais o raiz de 3 mais aqui. Só que a gente tem que lembrar que 2 elevado a 1 meio e 3 elevado a 1 meio, qualquer número elevado a 1 meio é a mesma coisa que raiz quadrada daquele número. Então, eu posso reescrever isso aqui assim, ó. Raiz de 12 mais o raiz de 3 mais o 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3, certo? E agora a gente consegue fazer aí esse produto, né? Porque aqui o índice é 2 e aqui também é 2. Então, eu pego o radicando e multiplico um pelo outro. Então, eu vou ter que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 6, certo? E agora eu só vou repetir o 2 aqui.
E vou repetir também aqui o raiz de 12 mais o raiz de 3, certo? E agora o que é que eu posso fazer? Eu não posso mais simplificar esse 2 raiz de 6. Então eu vou simplificar agora o raiz de 12. Como é que eu vou fazer isso? Raiz de 12 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes o 3. Então eu vou repetir todo mundo aqui, ó. Mais o raiz de 3, mais o 2 raiz de 6. Só que a gente sabe que o 4, ele tem raiz quadrada exata, que é o 2. Então, quando eu pegar aqui o 4 e tirar a raiz quadrada, vai sair o 2 da raiz. E lá dentro vai ficar quem? Vai ficar o raiz de 3. E daí eu conservo, ou melhor, eu repito todo mundo aqui. E continuo a minha conta, certo? Nota que agora eu tenho duas raízes iguais. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso juntar esses dois caras. Então, 2 raiz de 3 mais raiz de 3. Isso aqui tá dando o 3 raiz de 3. Certo? Porque a gente sabe que quando não tem nenhum número à frente da raiz, a gente sabe que é 1, né? Porque 1 vezes a raiz, aquela raiz vai dar aquela própria raiz. Então, aqui a gente vai ficar com o 3 raiz de 3 mais o que sobra, que é o 2 raiz de 6, certo? Então, se você parar para pensar ou analisar, não tem como mais simplificar essa conta. Então, nossa resposta é essa: 3 raiz de 3 mais 2 raiz de 6, certo? Então, trouxe essa questão aqui porque é uma questão bacaninha, que trabalha aí com produtos notáveis, radiciação, potenciação, trabalha aí várias propriedades legais, certo? E trabalha também a área do quadrado. E daí a gente tem que a área do quadrado PKRS é 3 raiz de 3 mais 2 raiz de 6. E por sorte, se a gente for olhar aqui as alternativas, a gente vai ter que a alternativa correta é a letra C de cavalo.